O ar crepita com uma energia invisível. A lua cheia paira no céu, lançando um brilho fantasmagórico sobre o solo da floresta. Uma figura solitária tropeça entre as árvores, sua respiração irregular, seus olhos cheios de um medo primitivo. Ele pode sentir isso crescendo dentro dele, um calor abrasador, uma dor dilacerante. Seus ossos rangem uns contra os outros, se remodelando, se reformando. Suas unhas se estendem em garras, afiadas como estilhaços de vidro. Ele grita, um som humano e animal, um apelo desesperado perdido entre as árvores sussurrantes. A transformação começou. Não há como pará-la. O homem está se perdendo para a besta interior. Em breve, a floresta ecoará com o uivo do lobisomem. A transformação é rápida, brutal e absoluta. É uma violação da ordem natural, um vislumbre assustador da escuridão que se esconde nos limites de nossa realidade. O lobisomem, uma criatura presa entre dois mundos, é um lembrete arrepiante da fragilidade da humanidade e do potencial monstruoso que existe adormecido dentro de todos nós. A transformação não é uma experiência agradável. É um processo doloroso e aterrorizante que desafia a compreensão humana. Imagine suas próprias células se rebelando, se contorcendo, se transformando em algo monstruoso. Cada célula do seu corpo se transforma, como se estivesse sendo reescrita por uma força sombria e desconhecida. Os músculos se contraem e se projetam, forçando seu caminho através da pele esticada. É como se seu corpo estivesse sendo esculpido novamente, mas de uma maneira grotesca e dolorosa. Ossos quebram e estalam, realinhando-se em uma nova estrutura esquelética grotesca. Cada estalo é um lembrete da dor e da mudança irreversível que está ocorrendo. A boca se alonga, os dentes se afiando em presas afiadas como navalhas. A transformação da mandíbula é um dos aspectos mais viscerais e perturbadores. Os sentidos se aguçam, tornando-se quase insuportavelmente apurados. A visão, a audição e o olfato se intensificam a níveis sobre-humanos, captando cada detalhe do ambiente. O lobisomem sente o cheiro do medo de sua presa, ouve a batida de um coração a metros de distância, vê com uma clareza que faz o mundo parecer estranho e assustadoramente real. Cada som, cada cheiro, cada movimento é amplificado. A mente humana, sobrecarregada por essa avalanche de informações sensoriais, recua, substituída por um instinto primitivo que anseia por sangue e carne. A luta interna entre a razão e o instinto é intensa e desgastante. Mas a transformação não é meramente física, é uma metamorfose completa que afeta tanto o corpo quanto a mente. É também um tormento psicológico. A mente humana luta para manter sua sanidade enquanto é consumida pela fera interior. O lobisomem está preso entre dois mundos, humano e besta, razão e instinto. Essa dualidade cria um conflito interno constante e doloroso. É um prisioneiro em seu próprio corpo, amaldiçoado a suportar a agonia da transformação e a sede de sangue que se segue. A luta para controlar a fera é uma batalha diária. Alguns lobisomens abraçam a besta interior, deleitando-se com o poder e a liberdade que ela lhes concede. Eles se entregam à sua nova natureza, encontrando uma forma distorcida de paz. Outros lutam contra ela com cada fibra de seu ser, agarrando-se desesperadamente aos últimos vestígios de sua humanidade. A resistência é uma prova de sua força de vontade e desejo de permanecer humano. A lenda do lobisomem é antiga, entrelaçada na trama da história humana. Desde os tempos mais remotos, histórias de homens que se transformam em lobos têm sido contadas e recontadas, passando de geração em geração. Contos dessas criaturas podem ser encontrados em culturas ao redor do mundo, desde os antigos gregos até os indígenas americanos. Cada cultura tem sua própria versão do mito, com variações que refletem suas crenças e medos específicos.
Mas essas histórias são meramente produto de imaginações hiperativas ou sugerem algo mais? A questão permanece. Há uma base de verdade por trás dessas lendas? Ao longo da história, houve casos documentados de indivíduos exibindo comportamento semelhante ao de um lobisomem. Esses relatos variam de simples avistamentos a confissões detalhadas de transformações e crimes hediondos. Na Alemanha do século XVI, Peter Stump, o chamado lobisomem de Bedburg, confessou uma série de assassinatos horríveis, alegando ter sido possuído por um espírito demoníaco de lobo. Sua história chocou a Europa e se tornou um dos casos mais infames de licantropia. Embora provavelmente seja o resultado de doença mental ou confissão induzida por tortura, o caso alimentou o fascínio do público pelos lobisomens. A tortura era uma prática comum na época, e muitos acreditam que Stump confessou sob extrema coação. Eu era um homem possuído, conduzido por uma força além do meu controle. A sensação de ser dominado por algo inumano era avassaladora. A besta dentro de mim exigia sangue, e eu não pude resistir ao seu chamado. Cada noite era uma batalha entre minha humanidade e a fera que habitava em mim. Mesmo hoje, relatos de criaturas estranhas, semelhantes a lobos, continuam a surgir. Em várias partes do mundo, pessoas afirmam ter visto seres que desafiam a explicação racional. Testemunhas descrevem encontros com bestas grandes e peludas, com olhos brilhantes e um rugido aterrorizante. Esses relatos são muitas vezes acompanhados de um medo palpável, como se os observadores tivessem realmente enfrentado algo sobrenatural. Embora muitos desses avistamentos possam ser atribuídos a identificações erradas ou boatos, alguns permanecem inexplicáveis, deixando em aberto a possibilidade de que algo mais primitivo se esconda nas sombras. A ciência ainda não conseguiu explicar todos os fenômenos que ocorrem na natureza. Eu vi com meus próprios olhos. A experiência foi tão real que ainda me assombra. Uma criatura enorme e peluda com olhos brilhantes, apenas me encarando. Seus olhos pareciam penetrar minha alma e eu senti um medo que nunca havia sentido antes. Era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Realmente assustador. A imagem daquela criatura ficou gravada em minha mente e até hoje não consigo esquecer o terror que senti naquele momento. Embora a ideia de um humano se transformar em lobo possa parecer pura fantasia, existem condições científicas que podem lançar luz sobre as origens do mito do lobisomem. A ciência moderna tem explorado essas condições, tentando entender como elas podem ter influenciado as histórias e lendas que conhecemos hoje. A hipertricose, um distúrbio genético raro, causa crescimento excessivo de pelos por todo o corpo, dando aos indivíduos uma aparência distintamente lupina. Este crescimento anormal de pelos pode ser tão intenso que cobre quase toda a superfície da pele, criando uma aparência que, em tempos antigos, poderia facilmente ser confundida com a de um lobisomem. Essa condição poderia ser responsável por alguns relatos históricos de lobisomens? Em tempos medievais, quando o conhecimento médico era limitado, pessoas com hipertricose poderiam ter sido vistas como criaturas sobrenaturais, alimentando o medo e a superstição. A hipertricose pode realmente dar a alguém uma aparência muito semelhante à de um lobo. Imagine viver em uma época em que qualquer anomalia física era vista com desconfiança e medo. Pessoas com essa condição poderiam facilmente ser mal interpretadas como seres míticos. É uma condição rara, mas nos faz pensar sobre as origens da lenda do lobisomem. Será que essas histórias começaram com avistamentos de pessoas com hipertricose? Ou será que há mais camadas a serem descobertas? A licantropia clínica, uma síndrome psiquiátrica rara, faz com que os indivíduos acreditem que estão se transformando em um animal, geralmente um lobo. Esta condição é ainda mais intrigante, pois envolve a mente humana e suas complexidades.
Os portadores podem ter alucinações, delírios e apresentar comportamento animalesco. Eles podem uivar, andar de quatro e até mesmo atacar outras pessoas, acreditando genuinamente que estão se transformando em lobos. Embora não seja uma verdadeira transformação física, a licantropia clínica demonstra a poderosa conexão entre a mente humana e o mundo animal. A mente pode ser tão poderosa que pode convencer o corpo a agir de maneiras que desafiam a lógica e a razão. A licantropia clínica é fascinante. Ela nos mostra como a mente humana pode ser influenciada por crenças e medos profundos, levando a comportamentos extremos. Isso mostra o quão poderosa a mente humana pode ser, fazendo alguém realmente acreditar que está se tornando um lobo. A mente pode criar realidades alternativas que parecem tão reais quanto o mundo físico. Embora essas condições ofereçam explicações plausíveis para alguns aspectos do mito do lobisomem, elas não podem explicar totalmente os elementos mais fantásticos, como a metamorfose física completa e a força sobre-humana frequentemente atribuídas a essas criaturas. A transformação completa de humano para lobo, como descrita em muitas lendas, ainda permanece no reino da fantasia. A pergunta permanece: há algo mais na lenda do lobisomem do que a ciência pode explicar atualmente? Talvez no futuro, novas descobertas possam lançar mais luz sobre esses mistérios antigos, mas por enquanto, a lenda do lobisomem continua a fascinar e intrigar.